A Red Bull mandou um sinal de alerta para as equipes que pretendem desafiar sua hegemonia em 2024. Em poucas palavras, ela disse: não contem com isso. Há muitas equipes que, em teoria, podem desafiar a Red Bull. A Ferrari pode enfim chegar lá? A Mercedes pode voltar ao auge? O enorme progresso da McLaren pode dar mais um passo? A Aston Martin pode recobrar seu embalo inicial? Ou será a Alpine? Não, aí já é demais. O fato é que todas esperam melhorar em 2024 com a mudança dos conceitos dos carros e novos projetos que eliminem as limitações a que estão presas neste momento. É uma fase de esperança para elas, uma esperança em que a Red Bull jogou baldes de água fria. Enquanto as adversárias da Red Bull lutam atrás dela, Max Verstappen e o RB19 dominam. Essa situação permite à Red Bull se dar ao luxo de garantir que o carro do próximo ano possa levar seus objetivos ainda mais longe. O chefe da Red Bull, Christian Horner, fez uma advertência enfática quando disse que a Red Bull incorporou poucas evoluções desde as férias de agosto. Isso porque a Red Bull se concentrou no desenvolvimento do RB20 para contornar as restrições de testes aerodinâmicos com que tem trabalhado. Isso não significa que não houve nenhum desenvolvimento no carro de 2023, mas bate com o que a equipe vem dizendo o ano todo. Como Horner disse na Hungria, pouco antes das férias de agosto, nós realmente temos que virar nosso foco para o próximo ano. Isso foi dito no meio da temporada, quando a Red Bull já estava investindo forte em 2024. Nos últimos 12 meses, a Red Bull esteve atrás em desenvolvimento aerodinâmico por causa das regras e da punição por ter superado o teto de gastos. A Red Bull teve menos tempo de teste aerodinâmico que seus rivais por estar no topo das classificações de ATR, que significa regra de testes aerodinâmicos. Esse sistema possibilita as piores equipes do Mundial de Construtores fazerem mais testes em túnel de vento e itens de CFD. O cálculo permite um número básico de 100% de testes aerodinâmicos para o time que ficou em sétimo e aumenta ou diminui 5% para quem está acima ou abaixo. Ele é revisto 2 vezes por ano, uma no fim do campeonato e outra no fim de julho, de acordo com as posições das equipes. Isso deixou a Red Bull com 70% o ano inteiro. Não só isso, a Red Bull teve uma perda adicional de 10% dos testes porque quebrou o limite de gastos em 2021. Essa pena foi aplicada a partir de outubro de 2022 e só acabou há poucos dias. Por isso, a Red Bull decidiu alocar a maior parte de seus testes aerodinâmicos no carro de 2024, o que só foi possível porque seu ritmo em 2023 tem sido muito forte, permitindo que ela priorizasse o RB20 em detrimento do carro atual. Isso é um soco no peito dos seus perseguidores. A Mercedes e a Ferrari, principalmente, deviam ter pressionado a Red Bull no primeiro semestre para dificultar essa decisão, mas nem elas nem as outras conseguiram, e isso pode custar caro no ano que vem. A Red Bull teve grande vantagem nesse ano, principalmente em configuração de corrida. Ela também tem o carro mais rápido nos qualifies, mas a vantagem aumenta na hora da corrida. O que dá tanta vantagem para a Red Bull é a pouca consistência das adversárias. Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren, até a Haas, se revezaram como as opositoras mais fortes nos qualifies ou nas corridas. A comparação deixa claro que não há um oponente consistente. Inicialmente, a Ferrari foi a maior ameaça, mas na segunda metade do ano, a McLaren se firmou como a segunda melhor equipe. Não é só que a Red Bull venha tendo uma vantagem clara. Nenhuma outra equipe se confirmou como uma ameaça a longo prazo. Mas não só por isso. A Red Bull, mesmo com desenvolvimento restrito, não ficou parada. Horner diz a verdade quando fala que a Red Bull pegou leve no desenvolvimento? Vamos dar uma olhada na evolução do RB19. As primeiras atualizações foram no primeiro semestre, no fim de abril. Era uma mudança no assoalho e um novo formato na entrada de ar do sidepod. 4 semanas mais tarde, veio uma nova asa dianteira. No começo de junho, na Espanha, o assoalho foi retocado. 15 dias depois, uma nova asa dianteira no Canadá e em mais 2 semanas na Áustria, novas carenagens na suspensão traseira.
O segundo pacote foi na Hungria, no fim de julho, uma nova borda do assoalho e uma revisão do formato da entrada de ar do SidePod. Essas modificações na entrada do SidePod proporcionam ganho aerodinâmico, mas o melhor é que elas têm uma vantagem. As evoluções relacionadas à refrigeração não entram nas limitações de testes aerodinâmicos. Mesmo que essa tolerância não se estenda a todo o conjunto, há pequenos ganhos na junção dessas entradas de ar com a carenagem. Não é muito, mas sempre ajuda. Houve poucas novidades desde as férias de agosto, todas elas ligadas às exigências dos circuitos. Uma nova Binwing em Zandvoort, retoques no assoalho e nas laterais da asa traseira em Singapura. Desde o Japão, Catar e Austin, a única mudança foi o acréscimo de saídas de ar para se adequar à altitude da pista do México. Sim, a Red Bull teve avanços, mas eles estacionaram desde as férias. A verdade é que a RB19 tem uma melhor integração entre a plataforma mecânica e as características aerodinâmicas do que qualquer outro carro. Isso deve ser atribuído a Adrian Newey, que projetou as suspensões dianteira e traseira do carro do ano passado, que foi a base do RB19. Desenvolvimento é uma competição e ela tem garantido a hegemonia da Red Bull. Curiosamente, o relatório da Fórmula 1 sobre o desenvolvimento de cada equipe, divulgado no GP do México, mostrou que ao longo desse ano, a Ferrari perdeu 140 milésimos de segundo na média de tempo de volta para a Red Bull, e a Mercedes ganhou 9 milésimos de segundo. É bom lembrar que a Red Bull continuou na frente, mesmo depois das adversárias darem uma boa olhada em seu assoalho quando Sérgio Pérez bateu em Mônaco. Já naquela ocasião, o engenheiro-chefe Paul Monaghan comentou que demoraria muito para que elas produzissem assoalhos inspirados no que tinham visto. Segundo ele, o GP do Japão era a melhor hipótese. Isso porque, se as equipes mudassem a programação de desenvolvimento, levaria ainda mais tempo até o novo assoalho ser incorporado aos carros. E claro, no Japão a Red Bull ainda estava na frente, porque enquanto todo mundo ainda tentava descobrir o que fazer, ela estava desenvolvendo os carros de 2023 e 2024 a todo vapor. Então, que equipe está em posição de enfrentar a Red Bull? Bem, pode-se dizer que todas e nenhuma. A Ferrari tem sido sua mais próxima perseguidora. Nesse ano, ela se aproximou do conceito da Red Bull com o aumento do downwash nos sidepods e as evoluções do assoalho, que não são visíveis. Ela prometeu criar um carro inteiramente novo, com uma nova arquitetura para ganhar desempenho. Segundo o chefe de chassis Enrico Cardilli, a Ferrari localizou os erros que cometeu no carro atual. Perguntamos a Charles Leclerc se ele achava que a Ferrari estava no rumo certo, já que o comportamento do carro ficou mais consistente ao longo desse ano. Ele disse que o trabalho feito no segundo semestre confirma que sim. A Mercedes também prometeu mudanças arquitetônicas. Ela se baseia no ganho recente de downforce que obteve em um carro de que Lewis Hamilton não gosta muito. O chefe da equipe, Toto Wolff, disse que se não fosse pelo teto de gastos, a Mercedes teria produzido, ainda nesse ano, um monocoque que aceitasse essas mudanças, mas vai ter de esperar o próximo ano. E tem a McLaren, que teve os melhores desempenhos no segundo semestre. Ela estudou atentamente a Red Bull depois de observar seu assoalho em Mônaco e viu alguns detalhes que melhoraram seu desenvolvimento. Ela espera corrigir o comportamento tipo corda bamba do carro e sua dificuldade em curvas lentas. Se combinar isso com sua excelente performance nas curvas rápidas, pode gerar um conjunto fortíssimo. Não se pode descartar a Aston Martin, mas ela precisa dar passos largos, como aliás já fez do ano passado para cá. Sabe-se que as performances se aproximam umas das outras com a continuidade das regras, e 2024 vai ser o terceiro ano desse regulamento, mas ainda há muito mais desempenho a ser ganho pela Red Bull. A pergunta é, de que jeito? Ela deu um pulo para frente graças à nova geometria das suspensões, particularmente da traseira, que melhorou a plataforma mecânica. Todas vão copiar esse sistema, que impede o abaixamento da dianteira nas freadas e da traseira nas acelerações. Mas o que Adrian Newey pode ter inventado nesse meio tempo? A Red Bull tinha limitação do tempo de pesquisa e desenvolvimento aerodinâmico, mas conseguiu tirar o máximo disso simplesmente não exagerando no RB19.
Horner afirma que essa limitação teve impacto negativo também no carro de 2024. Ele diz que não se viu a totalidade do impacto, mas ele comprometeu o desenvolvimento. Nada indica que tenha comprometido tanto que facilitasse a vida das outras equipes. A Red Bull dominou os 2 últimos anos porque tem o melhor carro. E tem o melhor carro porque entende mais profundamente as regras do efeito solo. Não é provável que isso mude no próximo ano. Ela pode ser alcançada em 2024, mas a incapacidade dos rivais de pressioná-la deve reaparecer em fevereiro, quando os novos carros serão apresentados. E isso deve facilitar a vida da Red Bull.